Boa noite, Valdete. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Marilza. Boa noite, Flávio Gava. Seja bem-vindo. Boa noite também para Adriana Dantas e para Andréia Dantas, que como sempre estão juntas. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi também. Olá, Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Boa noite, Lúcia Venturini, seja bem-vinda. Boa noite também, Leopoldina. Boa noite, Edna Bueno. Olá, Marcileia, Guilherme Luciano. Boa noite também, Adriana Alvarenga, Luísa Nalim, Patrícia Vilas Boas, José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também para Joarina, para o João. Boa noite para Lourdinha, para o Camilo, Maria Eduarda e toda a família. Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Boa noite também, Carmen, Inês, Lucélia, boa noite. Boa noite, Amanda, Elaine, também o Estênio e o Robson. Boa noite, Selma, boa noite para você. Para o seu companheiro também, sejam bem-vindos. Olá, Vânia, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite também para Rosilene, Osmane e Diego. Boa noite, Joana Oliveira, Renata Gomes, para Márcia, Cirilo e para o Paulo, sejam bem-vindos. Boa noite, Daniela Diamantino. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Anita e Clarindo. Boa noite, Helena Coelho, seja bem-vinda. Boa noite também para Célia. Olá, Wagner, boa noite. Joana Bandeira, boa noite, prazer tê-la aqui conosco. Olá, Rosângela, boa noite. Boa noite também para Patrícia Pires. Boa noite, José Luiz. Valéria Cruz, boa noite. Hoje a Valéria entrou aqui junto com a gente, que bom. Boa noite, Drayton. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muita paz aí para você e para toda a sua família. Espero que as coisas estejam caminhando e se encaixando. Boa noite, Sônia Vasconcelos. Boa noite também, Ana Cristina. Claudionor e Eliane, boa noite. E Claudionor, muita paz, energia e vibração para a sua genitora. Espero que as coisas também estejam se encaixando. Olá, Ercília. Ah lá, a Ercília está com problema, infelizmente, no celular. E Ercília, você conseguiu ver através do YouTube? Está dando o mesmo problema? Depois você me fala, só porque aí se tiver a gente vai mandando para você. Se der para ver pelo YouTube, eu vou te mandando. Boa noite também aqui para Filomena, sou Luiz Alberto, boa noite. Olá, Mariângela, que bom todos vocês aqui participando conosco desses nossos momentos que eu gosto de dizer que são muito especiais para todos nós. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões da noite? Ô, Sr. Luiz, com certeza, né? Vamos aqui agora, nesse instante, fazermos a nossa prece. E o senhor também entre aí nesta sintonia, tá? Conosco. Ó, que bom, Ercília, aí qualquer coisa eu vou te mandando pelo YouTube. Ou não sei se você já tem lá a minha página, entra na minha página e tenta, porque todos os dias eu coloco lá os estudos. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Chegou aqui também para nos auxiliar, Marinha, nas nossas preces. Umas preces podemos dizer hoje, né, uma prece especial. Lembrando aí o que o seu Luiz colocou, que a gente possa fazer uma prece muito especial para o nosso próprio lar. Sim. Nós estamos aqui constantemente lembrando de várias pessoas, lembrando dos doentes, dos encarnados, dos desencarnados, lembrando, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas que nós possamos na noite de hoje pedir ao nosso Mestre amado e querido Jesus uma bênção especial para o nosso lar. Não quero que vocês pensem apenas e tão somente na estrutura física da sua casa, mas pense no seu lar, das pessoas que estão vinculadas ao seu lar,
que é exatamente este local onde nós nos encontramos, onde passamos a maior parte do nosso tempo. E este lar, ele é composto também e principalmente pelas vibrações e energia das pessoas com quem convivemos. Por isso, não apenas e tão somente na estrutura física, mas pensem no ambiente espiritual. E que nós possamos, nesses instantes, pedir a este Mestre incomparável, para que, juntamente com a própria espiritualidade, nos auxilie, ou seja, nós também vamos fazer a nossa parte para higienizarmos o nosso lar. Para nós visualizarmos uma verdadeira e grande faxina fluídica neste ambiente, para que ele esteja preparado para receber a luz deste Mestre incomparável, que a partir do momento que ela vai penetrando, possa colocar brilho em todas as pessoas, em todas as partes, em todo este ambiente. Jesus disse: brilhe vossa luz. Que a nossa luz se una à luz dos amigos, dos anjos de guarda e à própria luz do Cristo, para que o nosso ambiente doméstico esteja reenergizado e principalmente para que dentro dele reine a paz, aquela mesma paz que Jesus desejou a todos, a mesma paz que Jesus disse para que os seus discípulos fossem e onde chegassem, desejassem a paz, aquela mesma paz que nos traz tranquilidade e que vai permitir neste instante que nós consigamos nos concentrarmos e abrir a mente e o coração para esses ensinamentos, esclarecimentos e informações e para esta sintonia desta grande família que estamos formando. Que assim seja. Realmente muita paz e tranquilidade para todos. Boa noite aqui para Raquel. Olá, Arlete Naves, boa noite. Boa noite, Luciene também. Jossanã, seja muito bem-vinda. Leda Lovato, olá, Serena, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite também, Natália. E a Marinha falou aqui, né, também a nossa casa mental. O nosso lar tem que representar tudo isso. E nós somos os responsáveis exatamente para a manutenção. Nós somos aquela diarista que todos os dias, né, está ali no nosso lar exatamente para fazer toda esta limpeza. Boa noite, Sr. Antônio Onofre, seja muito bem-vindo. E vamos lá, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, dar sequência às nossas reflexões. Hoje, dia de quarta-feira, reflexões que nós tiramos ali do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Boa noite aqui também, José Valdeci. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esta nossa família. É um prazer imenso. Olá, Elaine Oliveira. Boa noite também para você. Com certeza a gente nunca esquece dele, Wagner. Gente, então, dando sequência, nós estávamos falando no nosso último encontro sobre aquele episódio da tempestade acalmada ou da tempestade aplacada. Olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para a Dona Luzia, para a Luísa, que também nos acompanha. Olá, Maria do Carmo Ribeiro, seja também muito bem-vinda. Rosilda Martins. E aqueles que porventura eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos. Olá, Leívia. Luísa Bonfim, boa noite também. É sempre bom, né? Vai chegando pessoas que vão fortalecendo ainda mais e cada vez mais, né? Essa nossa família, essas energias e vibrações. Bom, a gente estava falando da tempestade acalmada, da tempestade aplacada,
E nós abrimos um pequeno parênteses para entendermos um pouco deste fenômeno ou destes fenômenos que envolvem a natureza, e para isso a gente deu um pulinho lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 536, para nós entendermos, porque lá nesta parte Kardec vai fazer perguntas à espiritualidade exatamente sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Ora, os espíritos agem na natureza, os fenômenos naturais que nós estamos acostumados a ver, esses fenômenos, eles acontecem ao acaso? Qual é a finalidade desses próprios fenômenos? Então, estamos dando uma passada rápida nessas questões da 536 até a 540, com alguns desdobramentos, exatamente para a gente conseguir entender aquele episódio que envolveu o Cristo e os apóstolos, onde Jesus estava no barco, descansando, repousando, e como nós vimos, é um dos poucos, um dos raros momentos do Evangelho, onde se diz que Jesus estava dormindo, que Jesus estava repousando. Então, ele ali estava com muita tranquilidade, enquanto os discípulos, os apóstolos, estavam desesperados ou incomodados. Não incomodados ou desesperados pela tempestade em si. Por quê? Porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados com aquilo, apesar de que, como nós dissemos, as tempestades que aconteciam ali naquela baixa altitude, elas sempre vinham e surgiam de repente, mas eles eram pescadores e estavam acostumados com aquilo. E, de repente, olá Maria, boa noite, seja bem-vinda. Maria está entrando agora, viu Maria? Nesse exato momento, estamos sim aqui ao vivo, porque tinha essa dúvida. Boa noite, seja bem-vindo você, um abraço também para a Nadir, sejam muito bem-vindas. Então, naquela oportunidade, olá Célio Melo, naquela oportunidade, o que estava incomodando os apóstolos, provavelmente, era a tranquilidade de Jesus, que mesmo diante daquela tempestade, o barco balançando, ele estava dormindo. Tá? Então, primeiro a gente está aqui exatamente tentando entender esses fenômenos da natureza. E a partir dessa questão 536, Kardec vai saber: há uma previsibilidade desses fenômenos ou tudo acontece por acaso? Nós vimos que não, tudo é previsível. Por isso, inclusive, eu toquei naquele ponto, a gente não vai aprofundar, mas que podemos com muita tranquilidade concluir: acidentes não existe. Não existe acidente, tudo está dentro de uma previsibilidade da própria espiritualidade. Ah, mas tal coisa aconteceu um acidente porque... Não existem acidentes. Ou nós provocamos de alguma forma, ou a providência divina permite aquilo de alguma forma. Então não existe acaso. Se existisse acaso, nós não poderíamos acreditar num Deus Todo-Poderoso que comanda e controla todas as coisas através das suas leis perfeitas. Da mesma forma, há aquela questão que Kardec fez: esses fenômenos naturais, eles se destinam aos homens? Não. Seria pretensão e muita da nossa parte achar que tudo que acontece é para nós. E a espiritualidade diz que não. Não é somente os homens. Por quê? Porque determinados fenômenos da natureza acontecem para que haja um equilíbrio ou para corrigir alguma coisa. Eu não diria corrigir, apesar da gente encontrar em algumas traduções essa frase. Mas corrigir, quando você tem que corrigir alguma coisa, porque alguma coisa fugiu da previsibilidade. Então eu não digo corrigir. Por quê? Porque tudo está dentro desta previsibilidade. Wanda Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Depois vai exatamente perguntar: ora, peraí, então eu estou falando que Deus é o responsável e Deus age diretamente na natureza? Não, respondem os espíritos. Por quê? Deus é espírito e em espírito e verdade, lembram? Deve ser adorado. Como nós aprendemos quando nós estudávamos ali no Livro dos Espíritos, como espíritos, o espírito consegue agir diretamente na matéria? Não. O espírito não consegue agir diretamente na matéria. Ah, mas aí vocês vão dizer assim: então Deus não poderia? Gente, Deus criou todas as coisas. Então, é claro que se Deus quisesse, ele agiria diretamente na matéria. Mas não há essa ação direta de Deus. Por quê? Primeiro, as suas leis perfeitas já controlam todas as coisas. E segundo,
Deus utiliza-se dos próprios espíritos para que através dessas experiências cada um possa também crescer e evoluir. A gente vai estudar, sobretudo quando estivermos falando sobre a lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e conceituando o trabalho, como toda ocupação útil. A gente vai perceber que o principal objetivo do trabalho é desenvolver a nossa inteligência. Então, quando nós temos essa oportunidade de auxiliar Deus, ainda que seja nos fenômenos da natureza, nós estamos exercitando a nossa inteligência. Nós estamos aprendendo, nós estamos colocando a nossa inteligência para funcionar e com isso a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, crescendo, evoluindo. Boa noite, Juscelia, boa noite, Edna e Luciano, Gustavo, sejam todos bem-vindos. Então, esse trabalho Deus permite que os espíritos façam para que eles aprendam sobretudo do perfeito funcionamento de todas as leis. Então, Deus não vai agir diretamente nos fenômenos, ele vai permitir que nós possamos agir. E como que vai ser isso, Edson? Como que essas coisas acontecem? Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Essas coisas acontecem, como a gente vai ver aqui, pela ação de seres, tanto inferiores quanto superiores. Edson, seres inferiores e superiores? Sim, é exatamente aquilo que a espiritualidade está falando. E de uma certa forma para desconstituir aquilo que os antigos entendiam, que eram, isso aí principalmente na mitologia, mitologia grega, na própria mitologia romana, na mitologia antiga, já acreditava-se em deuses, espíritos deuses que agiam diretamente sobre os fenômenos da natureza. Olha, nós temos o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus sol e por aí afora. Olá, Adriana Valério, seja bem-vinda. Então, quebra um pouco dessa própria mitologia, como diz os espíritos. Por quê? Porque nós vamos ter seres mais avançados e seres mais evoluídos que vão agir sobre estes fenômenos. E como que vai ser isso? Ora, nós temos aqueles seres que são mais inferiores. Quem são os seres mais inferiores? Repito, gente, nós abrimos um parênteses para entendermos e chegamos nessas questões do Livro dos Espíritos. A gente vai ter oportunidade de estudar isso de uma forma mais pormenorizada, fiquem tranquilos, tá? Então, estes seres mais inferiores são principalmente aqueles seres que estão num processo ainda incipiente do desenvolvimento da sua inteligência. Ora, um dos exemplos que nós podemos citar e que o próprio codificador vai também citar para nos auxiliar. Nós temos aqueles seres, e aí eu estou falando de minerais, estou falando de vegetais principalmente, e até mesmo dos animais. Nós temos aqueles seres que ali presentes, sobretudo nas águas, eles vão se agrupando de uma tal forma e de repente eles formam uma ilha no meio do oceano. Ora, aquilo ali não vai interferir naturalmente na própria natureza ou em determinados fenômenos da natureza? Sim. Então, seres inferiores que nós estamos querendo dizer são todos esses seres que ainda não atingiram este nível de evolução da criatura humana, com uma inteligência capaz de raciocinar. E aí, com este processo evolutivo, eles vão agindo. Só que é o seguinte, eles são comandados por outros seres, e aí sim, estes seres mais inteligentes. Então, nesses fenômenos que envolvem a natureza, estamos falando de tempestade, estamos falando de ventos, nós estamos falando de vulcões, nós estamos falando de tsunamis, nós vamos ter a ação tanto de seres inferiores quanto de seres superiores, que são aqueles que vão comandar os fenômenos exatamente para acertar ou para fazer com que as leis divinas sejam todas respeitadas no nosso planeta. E neste processo de seres inferiores e superiores, nós vamos encontrar, sobretudo na questão 540 do Livro dos Espíritos. É uma questão fantástica. Uma questão fantástica por quê? Porque ela encerra em si, tanto na pergunta quanto na resposta, riquíssimos ensinamentos e informações. E uma das frases, pelo menos para mim, que mais marca nessa resposta é exatamente aquela que vai dizer que
os seres ou os próprios arcanjos. São seres que estão aí hoje preparados para comandar os próprios homens. Estes seres também passaram por todo este processo evolutivo, ou seja, na natureza não existe privilegiados. Deus não criou ninguém santo, Deus não criou ninguém anjo, Deus criou todos de forma simples e ignorante para que através das evoluções ou dessas diversas migrações pudéssemos progredir e atingir este nível de conhecimento para comandar todos esses fenômenos. E a frase que é interessante que eu falei para vocês é que nessa resposta a espiritualidade diz: tudo tem um encadeamento perfeito na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Olha para vocês verem que coisa fantástica, né? Lógico, daí nós podemos interpretar e principalmente fazer uma viagem sobre esses pontos da natureza, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. O importante aqui é nós conseguirmos entender que tudo está dentro de um projeto divino, a providência divina comanda e controla tudo, não existe acaso, e a própria tempestade, ela acontece, ou todos os fenômenos da natureza, acontecem pela ação de seres, de espíritos, tanto inferiores ao homem, quanto superiores. E aí, nesse processo evolutivo, essa questão 540 ainda vai falar. Nós vamos ter seres que apenas obedecem, porque estão numa faixa inferior, ainda não desenvolveram inteligência. Nós vamos ter seres que vão comandar o mundo material, que são seres que estão avançando, mas que ainda possuem essa ligação com a matéria, mas já têm condições e capacidade de controlar a matéria. E aí nós vamos ter seres mais avançados, que estes comandam o mundo moral. E aí, já num processo bem mais avançado e evoluído, nessa escala, nós vamos ter seres que vão, respeitando e obedecendo às próprias leis divinas, contribuir para a formação e, por que não, para a harmonização de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que foi criado por Deus. Então tudo isso está lá na questão 540. Nós mesmos já passamos por isso e hoje nós estamos num processo já, vamos assim dizer, né? Eu não vou nem dizer no meio do caminho, porque tem muita coisa para a gente aprender, mas nós já saímos dessa primeira fase dos inferiores. Bom, dito isso, e aí a gente fecha o parênteses, agora fica fácil nós entendermos, né? Olha, o que aconteceu, gente, neste episódio da tempestade acalmada? Olha, o que aconteceu ali foi que, quando o fenômeno estava acontecendo, o que Jesus disse? Os seres responsáveis pelos fenômenos da natureza. Lógico que ele não falou nessas palavras, né? Aqui nós estamos falando, ó. Eu, Jesus, governador espiritual deste planeta, tenho autoridade moral e estou determinando a vocês que cessem esta ação neste momento. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Foi isso que aconteceu. Ora, isso seria então motivo de assustar? Olha, Jesus tem esse domínio e o controle pela sua autoridade e superioridade moral sobre estes seres que comandam os fenômenos da natureza. Ele é um dos governadores espirituais do nosso planeta. Então ele falou, olha, vocês poderiam, por favor, parar? Os meninos aqui estão meio assustados aqui. E aí a gente aproveita para mostrar, né, como que funciona, como que são as leis divinas. Que o acaso não existe, que é tudo providencial e que vocês estão aí controlando tudo. Foi isso que aconteceu. Jesus falando para eles, tranquilos? Vamos parar agora? Obrigado pelo apoio, pelo auxílio que vocês me deram e nós vamos deixar esses ensinamentos para a posteridade. Aí, gente, conseguindo entender dessa forma, a gente vê e percebe a naturalidade e que isso não constitui milagre. Isso constitui o quê? A autoridade e a superioridade moral do próprio Cristo. Ok? Então, assim a gente consegue, com muita tranquilidade, entender as coisas. Bom, com isso a gente pode extrair o que desta passagem evangélica?
Gente, primeiro, os fenômenos da natureza, eles acontecem sob a presidência dos espíritos, e nós vamos ter seres inferiores e seres superiores que estarão comandando estes fenômenos. É o que ficou claro aqui para nós. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Boa noite também para sua mãe. Depois, a questão da autoridade do Cristo. A superioridade moral dele. Não podemos deixar de analisar isso. Por quê? Porque, gente, na maior parte dos, entre aspas, milagres narrados no Evangelho, a gente vai perceber essa superioridade moral do Cristo. Apenas e tão somente em alguns, e aí o Kardec vai fazer uma crítica na sua análise, e a gente vai ver na sequência, que é o das bodas de Caná e a multiplicação dos pães. Porque quando você não consegue enxergar a superioridade moral do Cristo, quando nesses fenômenos ou nesses milagres não tem nada de superioridade moral, aí você vai ter que analisar sob o crivo da razão se aquele episódio realmente aconteceu ou não. Porque Jesus tinha uma missão específica. E se não estiver relacionado com essa sua superioridade, aí a gente vai ter que interpretar de uma forma diferente, ok? Repito, a gente vai ver depois analisando as bodas de Caná e a própria multiplicação dos pães. E uma outra questão que envolve este fenômeno da tempestade acalmada ou da tempestade aplacada é exatamente a questão da fé. Ora, se os apóstolos estavam, como narra o evangelista, realmente preocupados com o fenômeno, é como Jesus disse, é porque vocês não têm fé. Vocês acham que aconteceria alguma coisa fora do planejamento divino? Vocês acham que aquilo que não pudesse acontecer viria a acontecer? Não. Então são 3 pontos que Kardec destaca nesse texto que a gente também precisa assimilar. De novo, há uma previsibilidade de tudo, inclusive dos próprios fenômenos da natureza, que seguem sobre a presidência dos espíritos. A questão da superioridade moral de Jesus, superioridade moral, não é material, moral, e a questão da fé. Que a gente conseguir colocar isso, trazer isso para as nossas interpretações, aí a gente vai realmente perceber e conseguir entender todas essas passagens. Olá, Marcinha Andrade, boa noite, seja bem-vindo também, Devaldo. Deixa eu só ver uma questão aqui que a Marinha colocou. A fúria desses deuses vem antes de um país ser formado, fundado, construído. Ô Marinha, a questão não seria nem da fúria. Por quê? Porque dentro deste processo, sobretudo da construção e do desenvolvimento planetário, tudo está dentro de uma previsibilidade. Então, vamos tirar um pouquinho essa questão da fúria. Por quê? Porque a tempestade, ela tem a sua função. E se ocorre uma tempestade, ela não está fora também da previsibilidade. Então, para falar de fúria, eu poderia ou deveria dizer que são seres que estão rebelando. Não existe nenhum tipo de rebeldia. É a forma como o fenômeno precisa realmente acontecer. E existe um comando e um controle superior sobre isso, tá? E aí, é claro, esse comando e esse controle, eles vão acontecer, e já aconteciam desde a formação do nosso próprio planeta, tá? E a Filomena está colocando aqui a questão da limpeza. A questão da limpeza é uma delas, mas existem muitas outras. Por exemplo, já que a Filomena tocou nesse ponto da limpeza, quando nós estávamos estudando o processo de formação, vocês lembram que as tempestades tinham como principal objetivo fazer com que aqueles metais pesados fossem depositados no planeta. Foi isso que foi dando ou foi solidificando o nosso planeta, fazendo com que a Terra se transformasse em sólido. Até então era uma bola incandescente.
Era apenas e tão somente lava. Então as tempestades fizeram com que os metais pesados que estavam no ar, inclusive não tinha nem possibilidade de quem estivesse aqui visualizar o sol, porque ele estava totalmente envolvido por uma atmosfera densa, escura, por conta desses metais. Então a tempestade vinha exatamente para o quê? Depositar os metais aqui. E isso vai solidificando. Então foram processos que vieram desde o início da formação e depois no processo de também, como é que nós podemos dizer, e como você colocou aqui, da formação dos próprios continentes. Todos esses fenômenos contribuíram para a formação dos continentes. E a construção vem tudo em cima dessa parte, ok? Se não ficou muito claro, depois você pergunta e a gente vai trocando ideia para que eu tente explicá-la. A Aninha também coloca aqui, será que por Deus sendo responsável... Não, Aninha, a questão dessa ideia de vários deuses é exatamente por conta da ignorância da própria criatura humana, e como nós não podíamos e não éramos capazes de explicar todos os fenômenos, a gente atribuía a estes deuses. Então a gente conhecia e chamava o Sol, de Deus Lua, e é claro, tínhamos já naquela época a influência dos espíritos, principalmente que foram degradados de outros planetas para cá, e eles exerciam um domínio, um controle, uma influência sobre a criatura terráquea. Então sempre ficou essa questão desses deuses. Opa, são mais inteligentes? São deuses. Se você pegar a história do Egito Antigo, todos os faraós eram considerados deuses. Eram verdadeiros deuses. Mas isso é da cultura do próprio povo, tá? Acho que foram só essas questões aqui. Bom, então, seguindo, uma das observações que eu gostaria de fazer, e eu não sei se vocês se lembram, eu até cheguei a comentar isso na semana passada, é que, do ponto de vista, gente, contemporâneo, a gente pode trazer todo este simbolismo da tempestade aplacada para a nossa realidade. Vejam, nós estamos atravessando um momento, e esse momento que estamos atravessando, nós podemos dizer que é um momento de tempestade. E aí eu posso dizer tempestade moral, posso dizer tempestade espiritual, é uma tempestade emocional. Nós estamos vivendo num período desses. E o que acontece? Nós nos incomodamos pela tranquilidade dos outros. Sim, nós nos preocupamos, mas por que está acontecendo tudo isso e fulano parece que não está nem aí? Ou então a gente pega e joga a culpa, em Deus, em Jesus. Nossa, está acontecendo tudo isso. Nossa, Deus me livre. Mas Deus... E a gente começa a julgar tudo para Deus, como se Deus fosse o culpado e o responsável. Jesus, vocês podem ter certeza, ele não está agora dormindo. Não, foi exatamente naquela oportunidade, para este fenômeno material, ele estava calmo e tranquilo. Por quê? Porque estava tudo dentro da previsibilidade. Agora vocês acham que Jesus está dormindo e deixando tudo isso acontecer? Não, ele não está dormindo, ele está acordado, ele está vendo, ele está participando. Quem tem efetivamente que acordar somos nós. Nós é quem temos que acordar e aí buscar este Consolador, ou buscar o Cristo. Cristo, opa, vem cá, me ajuda. Me acorde, o que está acontecendo? Como é que eu posso e consigo entender tudo isso? Essa tempestade que caiu sobre o planeta, vou citar um exemplo, Covid. Essa tempestade Covid que caiu sobre o planeta está ceifando a vida material de muitas pessoas. Jesus vai dizer o que para nós? Homens de pouca fé. Tranquilizem-se, tudo está dentro dos desdobramentos. Aprendam com estes fenômenos naturais. É o que ele está querendo dizer. Eu estou neste barco, e eu estando neste barco, eu estou conduzindo da forma perfeita.
A Eveline falou o nosso próprio clima, né? Parece que está uma loucura. Mas Jesus está nesse barco e Ele está conduzindo o barco. O detalhe ou o problema, nós poderíamos dizer é o seguinte: a gente está tão acostumados a, sobretudo, governantes materiais ou autoridades, políticos, a gente está tão acostumados a criticar e a desconfiar, não acreditar nos políticos, que a gente fala, Jesus é o governador espiritual da terra, mas ele não está gerenciando muito bem isso não. Vamos pedir o impeachment de Jesus? Se deixasse, eu acho que a gente pediria o impeachment de Jesus. Fazendo uma brincadeira, mas se for ver é mais ou menos isso. Todas as vezes que nós nos manifestamos de uma forma, ou como a maioria das pessoas, sem ter a fé e sem entender e acreditar que as coisas estão dentro de uma previsibilidade divina, é como se nós estivéssemos pedindo o impeachment de Jesus. Jesus, você não serve para governar o nosso planeta. Dá um jeito de sair e coloca outro no seu lugar. Nossa, Edson, mas você está sendo assim um pouquinho duro aí com Jesus? Não estou sendo duro com Jesus, estou sendo duro com a gente mesmo. Porque todas as vezes que nós desconfiamos, a gente está fazendo isso. Nós estamos falando para ele que ele não tem condições, que ele está deixando o planeta a Deus dará. E não é isso que está acontecendo. Tá? Nós sabemos que estamos num processo de transição planetária, e nessa transição planetária está sendo feita uma, vamos assim dizer, uma peneirada. E alguns vão passar por essa peneira e outros, infelizmente, não. Como que eu consigo entender, ou como que eu consigo escolher? É através de prova. Como que você seleciona as pessoas? Como que você seleciona os espíritos? Como que você seleciona os alunos para ser dessa ou daquela turma? Como você seleciona aqueles funcionários mais bem preparados? É através de provas. E essas provas são é que nós estamos passando no momento, na atualidade. Jesus está dentro do barco e ele está vendo quem está reclamando, quem está blasfemando. Jesus está vendo, ele está percebendo quem tem condições de continuar tocando este barco quando ele for um barco onde tudo estará regenerado. Porque aqueles que não tiverem, que desesperarem, ele vai falar, olha, eu vou arrumar um outro barco para vocês tocarem, tá bom? Este barco aqui, ele vai ser um barco um pouco mais evoluído. Então vai ter umas tecnologias a mais e diferentes que vocês precisam aprender. Agora, se você não aprender essa tecnologia para tocar este barco, eu vou arrumar um outro barco que ainda tem essa tecnologia um pouco mais atrasada para vocês tocarem. Porque aí vocês vão remando, vocês vão aprendendo e vão, sobretudo, valorizando todo esse processo evolutivo. E aí aqueles que não estiverem preparados vão para esse outro barco. Não serão abandonados, não. Mas terão que tocar um barco de acordo com a inteligência e a capacidade deles. É isso que está acontecendo. Então, que a gente possa e consiga entender o funcionamento deste barco. E essa passagem da tempestade, ela é fantástica para a gente trazer para a nossa realidade e entendermos as lições que Jesus quis ensinar naquela oportunidade. Certos? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, mais comentários. O Renato Leite, boa noite, seja muito bem-vindo. Sim, havia necessidade, Wagner, de tudo isso, dessa pandemia. Tudo é realmente um grande aprendizado, perfeito. E o conhecimento, né, Sr. Antônio, ele realmente é importante, por quê? Porque é através do conhecimento que a gente vai atuar. E aí Jesus vai falar, vou convidar você para poder comandar aqui, você vai comandar ali. E aí é o processo evolutivo, está tudo nisso.
Perfeito, gente. Chegamos aqui mais uma vez ao final, né? Já estamos aqui no nosso horário. Espero que vocês tenham conseguido entender e captar essa ideia, essa mensagem. No nosso próximo encontro a gente fala desses outros dois fenômenos da multiplicação dos pães e das bodas de Caná, porque elas têm essas suas peculiaridades, como eu disse para vocês, que é onde a autoridade moral do Cristo, ela não está em jogo, são outras questões. E aí a gente então fica com esses dois assuntos para a próxima oportunidade. Chegamos aqui ao horário, ao final de mais um programa, e eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por esse carinho, por essa participação, e que nós, aos poucos, vamos entendendo, vamos assimilando essas informações e a gente vai crescendo, tá? O objetivo é esse, a gente precisa evoluir para ter essa confiança de Jesus para tocar esse barco, sobretudo quando o nosso planeta estiver numa condição melhor. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.